Olá, aqui é a Débora, estou aqui com mais um vídeo da minha série do Scrap ABC. Como sempre, estou aqui com o meu Scrap Minuto e hoje eu vou usar a coleção Floresta Encantada da Juju Scrapbook e o nosso assunto é tinta. Eu vou usar uma tinta acrílica e mostrar algumas coisas que a gente pode fazer com tinta. Comecei escolhendo alguns elementos do papel para recortar, já tinha decidido a minha foto. É sempre mais fácil separar o elemento do resto do papel para daí recortar detalhadamente. Eu usei uma foto tamanho 9,5 por 9,5 e dessa vez eu não vou colocar uma borda branca, vocês vão ver o que eu vou fazer com ela daqui a pouquinho. Escrevi o texto da música que eu escolhi para esse projeto, escrevi de lápis primeiro e depois passei canetinha. Escolhi uma caneta marrom, num tom de marrom, para combinar com os papéis. E a primeira coisa que eu vou fazer com a tinta é escrever uma parte do título. Então eu peguei um pouquinho dessa tinta acrílica, que é uma cor cobre, e peguei essa canetinha que normalmente a gente usa com aquarela, é uma canetinha de água. E como a tinta acrílica é uma tinta que dilui em água também, dá para usar essa caneta. Então eu usei essa caneta pincel com a tinta acrílica para escrever o título. Depois que eu terminei de escrever, eu achei que a tinta ficou muito diluída e aí eu peguei um pincel para não ter água, né, da caneta e passei um pouquinho por cima para escurecer um pouco. E na foto que eu fiz, foi com um pincel mais chatinho, passar um pouquinho de tinta na borda, fica um detalhe super legal e essa tinta que é metalizada, achei que ficou bem bacana e aí por isso que eu não coloquei a borda branca, fiz esse detalhe com tinta. Eu também pintei um pedaço desse papel craft, porque a minha ideia era cortar alguns elementos com as faquinhas de corte para colocar no projeto. Completei o título de caneta, faltava ali uma palavra, eu tinha esperado a tinta secar, e aí apaguei com borracha todos os rascunhos de lápis. Escolhi alguns papéis para fazer um fundo para minha foto. Esse papel eu usei os dois lados, usei um quadradinho dessa parte estampada e o verso mais liso para completar o layout desse lado. Fiz um detalhezinho rasgado e aí colei com cola os papéis. Peguei mais um pouquinho da tinta acrílica e diluí com um pouquinho de água e colocando um papel de rascunho embaixo para não sujar minha base de corte, eu fiz uns respingos de tinta. E aqui a ideia é que eles fiquem bem irregulares mesmo, só para dar esse efeito no fundo, fui dando umas batidinhas no pincel e por isso que eu diluí um pouco a tinta, porque fica mais fácil de fazer esses respingos com a tinta um pouquinho diluída em água. Então fui colocando por toda a página, antes de colocar foto, porque eu não queria respinguinhos na foto, e ficou assim, ó, fica um efeito bem bacana. Colei a minha foto usando os adesivos próprios para foto. E o papel que eu pintei já secou, então eu peguei a minha Sizzix e umas faquinhas de folhagem e cortei vários galinhos para decorar o projeto. E dessa forma eu tenho alguns enfeites combinando com os outros detalhes em tinta que eu fiz no projeto. E aí fui escolhendo os animaizinhos que eu recortei do papel com esses galinhos que eu cortei na máquina para montar o meu layout. Fui selecionando o local, que galinho eu ia colocar com qual bichinho. E esses galinhos, como eles são muito fininhos, um jeito fácil de passar cola é assim. Eu coloco um pouquinho de cola na mão e espalho o elemento ali, então ele fica assim com bastante cola e também sem acumular. E dessa forma a gente não suja as pontas dos dedos de cola, né? A gente suja uma parte da mão que dificilmente a gente vai encostar no projeto, sujar de cola de alguma forma. Então funciona quando a gente está colando elementos muito pequenininhos.
E esse foi o projeto de hoje, um vídeo bem rápido e um projeto que foi feito rápido, mas que ficou muito fofinho no final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.